que nos abençoe, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vossa seara, os vossos trabalhadores, as tarefas do poder da boa vontade. E ajuda-nos, Senhor, a aqui estarmos, na condição de necessitados que ainda somos. Mas aqueles necessitados, Senhor, que querem se esforçar por fazerem também ferramentas, ainda que pequeninas e defeituosas, nas mãos dos vossos tarefeiros de luz, que as nossas súplicas e orações possam se destinar aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontrem mais necessitados. Em vosso santo nome, damos início às tarefas desta noite. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade às reflexões evangélicas, nós vamos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurado dos aflitos, a lição: se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito miúdo sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Essa mensagem do Espírito Fenelon vem abordar, que é uma expressão que nós costumamos falar, né, frequentemente, e quando desencarna alguém que, no nosso conceito, é uma pessoa muito boa, que se fosse o contrário, alguém muito endurecido, não teria morrido. Os espíritos comparam a encarnação como uma prisão. Então, para que manter preso alguém que já cumpriu a sua tarefa? Então, aquele que é considerado um homem bom, se ele já cumpriu a sua tarefa, para que ficar preso? Enquanto aquele que ainda não cumpriu e que precisa de mais tempo, por que negar a ele a oportunidade do tempo de vida para se corrigir? E o Divaldo Pereira Franco conta, só para descontrair, que ele foi visitar um amigo que havia sofrido um infarto. E quando o Divaldo estava lá, foram fazer o culto e ele pede ao Divaldo que abra o Evangelho para poder fazer uma lição. O Divaldo falou: não, você vai abrir, né? Porque quem está precisando da lição era ele. O Divaldo entrega o Evangelho e ele abre. Ele abre o Evangelho e entrega o Divaldo. Aí o Divaldo lê assim e vai passando a página. Quando ele vai passando a página para ler a outra, ele põe a mão e fala: não, lê essa aí, é essa que saiu. Aí o Divaldo falou: então tá, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele fala assim: graças a Deus eu não era um homem de bem, mas agora vou me esforçar por ser um homem de bem. Que o Senhor nos ilumine. Salve, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Dando continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos, nós vamos estudar hoje as perguntas de 149 a 165. Para acompanhar o capítulo 3 da volta do Espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. A alma após a morte. Então, para nós, quando se fala em morte, nós temos um primeiro impacto, porque nós temos aquela visão que é um encerramento. Os Espíritos vêm nos esclarecer justamente o contrário, né?
não há encerramento de nada. Vida é a consciência, é aquilo que nós somos. E isso depende da matéria. Não é o nosso corpo que nos dá a inteligência, as virtudes, o sentimento. Isso está em nós, na nossa condição de espírito. Então, eles nos dizem que a separação do corpo nada mais é, como foi dito, uma libertação. Então, Kardec indaga aos espíritos diversas situações porque o espírito passa no momento da desencarnação. Para termos uma ideia, desencarnar é uma comparação que se pode fazer a dormir. Todo dia, quando nós dormirmos, o nosso espírito se separa, se afasta do nosso corpo. A desencarnação é isso. A diferença é que quando nós dormimos, o laço não se rompe. Nós iremos retornar ao corpo material. Da desencarnação, há o rompimento desse laço. O espírito não retorna para o corpo. A pergunta 149 nos fala sobre isso. 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Ou seja, nós vivemos na condição da vida espiritual. De vez em quando, às vezes, nós estamos encarnados. Para termos uma ideia, uma palestra que eu vi, um palestrante espírita, ele nos alerta sobre isso. Ele nos fala qual a possibilidade, a probabilidade de nós reencarnarmos novamente tendo conhecimento do Espiritismo. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala, olha, o Espiritismo ele é mais divulgado no Brasil. Mesmo assim, 4% da população se declaram espíritas. 4%, vamos colocar aí algo em torno de 8, 9 milhões de pessoas. Mas espíritos desencarnados, espíritos vinculados à Terra, é a proporção de 4 desencarnados para 1 encarnado. Então, se existe 7 bilhões de espíritos encarnados, existem algo em torno de 28 bilhões de espíritos desencarnados. Mas isso é só por alto, não foi feito nenhum censo, não, é só a grosso modo. Então, se o espírito, vamos colocar uma idade média atual em torno de 80 anos, para dar a volta de 4 vezes, todo mundo tem que reencarnar, então, para você esperar a fila de 4 vezes, demora algo em torno de 200 a 300 anos. Ou seja, nós vamos reencarnar, isso é condição média, tá, gente? Pode reencarnar antes, depois, mas é um cálculo. Então, desses próximos 300 anos, qual é a chance? Se só mais ou menos aí 30 milhões de pessoas têm um conhecimento do Espiritismo, dos 7 milhões, qual a chance de você encarar esses 30 milhões? É muito pequena. E por que ele nos fala isso? Porque o esclarecimento sobre a vida futura, a vida espiritual, ela nos auxilia muito no momento da nossa retorno à vida e retorno à pátria espiritual. Porque aqui eles já nos dão uma outra visão. Nós não temos que temer morte, porque ela não existe. Nós temos que temer fazer mal. Isso sim. Porque o mal que nós fazemos, ele vai nos acompanhar. Não importa se eu estou encarnado ou desencarnado. Ao contrário, o bem que eu faço, ele não pertence ao corpo. Ele pertence a mim espírito. Não importa se eu estou encarnado ou desencarnado, isso vai comigo. Na situação puramente material, como é que nós vamos compreender, por exemplo, um espírito da categoria de Irmã Dulce, Chico Xavier,
Madre Teresa de Calcutá sofreu doença grave. Como é que nós entendemos isso? A pessoa só faz o bem, só faz a caridade, só pratica o bem. Como é que ela passa por uma situação, por exemplo, igual irmã Dulce, tinha insuficiência respiratória, que no momento ela só podia dormir na cadeira. Se dormisse deitado, podia ter parada respiratória. E ela dormia na cadeira 3 horas, levantava e ia ajudar os outros. Como é que você vai compreender isso, se você analisar só o corpo? Mas se você analisar o espírito, não. Ela está trabalhando na tarefa do bem. Quando ela deixar esse corpo, qual que é o estado que ela chega na verdadeira vida? Aí sim, o estado iluminado. O que é verdadeira vida? Por máximo que eu tenha felicidade na vida material, né, vamos colocar tudo que os homens gostam, né? Vida longa, saúde, dinheiro, beleza, fama, pode somar tudo que quiser. Estou plenamente feliz. Qual que é o prazo? Tem prazo. Vocês conhecem alguém aqui que nasceu e não vai morrer? Alguém que nunca desencarnou? Diga assim, num período de 200 anos. Não. Nasceu, vai ter que abandonar o corpo. Então, o que adianta felicidade plena na vida material? Você tem prazo para acabar. Ao contrário da vida do espírito. Aí sim, aí não tem prazo para acabar. Se eu pratiquei o bem, se eu alcancei a paz, se eu tenho o amor dentro de mim, me libertei do corpo, isso só aumenta. Já não tem mais as vicissitudes do corpo. Então a visão já é outra. Isso nos dá força para enfrentar a vida atual, já que eu não tenho medo do que vai me acontecer na libertação do corpo. Eu vou enfrentar as minhas dificuldades, as minhas dores, sabendo que isso tem prazo para acabar. Quando eu me libertar do corpo, tudo aquilo que é inerente ao corpo ficou aqui. Tudo que é inerente ao espírito vai. Então, por pior que seja a minha situação, eu posso estar melhorando a minha felicidade. Tem um caso, né, que tem até um livro que fizeram no nosso estante, que chama O Gigante Deitado, que ele teve uma doença que foi paralisando todos os movimentos do corpo. Jerônimo, né, o primeiro nome dele, foi paralisando, ao ponto de ele ficar só podendo falar. Ele já não se movimentava. E ele era palestrante espírita. E dava as palestras, o corpo foi paralisando, ele continuava dando as palestras. Colocava ele numa cadeira, colocava dentro da Kombi e levava para fazer as palestras. Quem quiser acompanhar tem no YouTube. E falaram com ele, né? Até o Divaldo Pereira Franco, conversando com ele, disse: olha, os espíritos estão alertando que você consegue falar porque você está utilizando a voz na tarefa do bem. Em outra situação, você já teria perdido a voz. Que isso você está resgatando faltas pesadas do passado. E ele assim fez. Ele pregava, depois das palestras, ele escutava quem vinha, e ele falava. O que ele mais se admirava é pessoas chegarem perto dele, contar aqueles sofrimentozinhos desse tamanhozinho, como se fossem grandes aflições, para ele, que não conseguia nem mexer a mão. Ele, naquela situação, se sentindo tranquilo, teve que consolar alguém que estava com problema de unha encravada. Então não é a situação que nos faz, é como nós enfrentamos. O que se leva da vida? Kardec fez essa pergunta. Os espíritos responderam na resposta dada à pergunta 159A. Desculpa, 155A.
153a. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiseres, contando que vos entendais. É o que o Kardec fala. O que você leva? O que é felicidade? Felicidade é o bem que você praticou. É o exercício da humildade, da caridade e a conquista das virtudes. Essa é a verdadeira felicidade. Quem disse isso foi o Cristo. Não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a ferrugem consome, corrói. Cultivai tesouros no céu, porque lá não tem ladrão que vai roubar. Humildade, caridade, respeito, piedade, isso é nosso. Se eu conquistei, isso me traz felicidade, isso me traz paz, e isso vai comigo em todas as reencarnações que eu tiver. Na vida espiritual, os lugares são dados não é pelo que se tem na terra, é pelo que se tem no coração. Para um espírito virtuoso, iluminado, o momento da desencarnação é simplesmente a abertura da porta para a felicidade. Ele se desprende do corpo, ele já está no céu, porque o céu está dentro dele. Por isso que nós vemos quando os espíritos, os livros, como do Chico, quando faz a narrativa da desencarnação, os primeiros cristãos, aqueles que foram para a arena, devorados por leão e coisas, queimados vivos, a situação da desencarnação. Esse tipo de desencarnação para ele foi aflitiva? Não. É um momento de estalo. Acaba o corpo, ele já é feliz. O laço se rompeu. A dor é do corpo, não é do espírito. Ao contrário de que quando nós carregamos os nossos erros, as nossas culpas, a nossa consciência está pesada. Não precisa ninguém me acusar. Eu já sei o que eu fiz. Quando eu desencarno do lado de lá, não precisa ter nenhum juiz, advogado, promotor. Eu já sei o que eu fiz, eu sei o que eu sinto e por que eu estou naquele estado. Tem um livro do André Luiz, que até virou uma peça teatral, A Vida Continua, em que ele é relatado um caso de uma pessoa que vai dirigindo totalmente imprudente, já tinha bebido, atropela e mata uma pessoa, só que a pessoa estava sozinha na via pública. Ele atropelou, viu que matou, não prestou socorro e foi embora. Nunca pegaram a placa, nunca respondeu pelo crime, nada. Aí o André Luiz mostra a situação dele quando ele desencarnou. Ele estava numa situação de sofrimento, na região chamada Umbralina, e quando qualquer pessoa, qualquer espírito chegava perto dele, ele ficava assim: o que você está me acusando? Você tem prova que eu fiz isso? Ninguém tinha falado nada. Você está me acusando de quê? Eu nunca fui condenado, não. Eu sou inocente, nunca fui condenado, não. Ou seja, a própria consciência passou a cobrá-lo e ele se fez cobrador dele mesmo. É o que nós chamamos de monoideísmo. Ele mesmo ficou cobrando dele a atitude que ele fez na vida espiritual. Então adianta a gente escapar da justiça dos homens? Não. Nós não vamos fugir da nossa consciência. Então o conhecimento do Espiritismo nos traz esse alerta. Busque fazer o bem. Busque perdoar. Busque fazer a caridade, viver bem, conviver, ser uma pessoa de bem. Porque essa é a moeda que você vai utilizar quando se separar do corpo. Não há nada de errado
nós termos as nossas coisas, desfrutar, viajar, passear, ter os nossos convívios, ter os nossos momentos felizes na terra. Isso não tem problema nenhum, não há nada de errado. Exercitar as coisas boas que o corpo traz. Não há nada de errado nisso. Nós não devemos nos iludir. Ou seja, essa situação pertence ao corpo. Se eu realmente quero buscar a felicidade, eu vou ter que trabalhar naquilo ali, na humildade e na caridade. Separação do corpo. Pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Eles responderam: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Então é essa a visão. A situação é de simples libertação. Assim, vai ser bom, vai ser ruim? Depende de quem está se desprendendo. Para um homem de bem, se libertou. Ele está indo, digamos assim, para uma situação de felicidade. Se ao contrário, se trata de quem praticou muito mal, né, com consciência do fato, a situação já não vai ser tão boa. Ele já vai se deparar do lado de lá com quem já queira lhe cobrar. Então não existe assim, a dor da morte. Não existe dor da morte, existe dor do corpo dependendo da situação do desencarne. Mas isso é totalmente relativo para a situação do espírito. Por exemplo, conta-se o caso, né, nós até cantamos o hino dela, né, da irmã Sheila, que em vida ela era uma enfermeira e ela era alemã. Ela desencarnou, ela se dedicava tanto a auxiliar as pessoas, ao próximo, ela se dedicava naquela enfermagem com tanto amor, com tanto carinho, com tanta ternura para os enfermos que chegavam à mão. Fez isso durante um longo tempo. E ela desencarnou durante a guerra, quando foi detonada, né, veio aqueles bombardeios, a bomba caiu exatamente onde ela estava. A descrição da morte dela está relatada. Ela escutou o estouro da bomba. A partir de algum instante, ela se viu, isso quase instantaneamente, né? Pouco tempo depois disso, ela viu que estava um pouco atordoada. Aí ela olhou, viu o pai dela. Só que o pai já tinha desencarnado há mais tempo. Aí ficou sem entender. Ai, pai, mas por que eu estou te enxergando? Você já morreu? Eu falei, não, pode ficar tranquilo aí, continua fazendo o que você está fazendo, depois eu vou te contar. E pronto. Ela continuou como se fosse um atendimento normal. E isso em poucos instantes, vamos falar assim, em poucos minutos, logo após a desencarnação, ela já estava com toda a consciência de si mesma. Os espíritos esclarecem que na libertação do corpo, nós entramos no que eles denominaram perturbação. O que é isso? Quando eu estou dormindo e alguém me acorda de supetão, a gente ainda não demora um pouco a se situar onde que está, o que aconteceu, né? A gente não tem aquela perturbação de despertar rapidamente. É mais ou menos isso na desencarnação. Desencarna, dependendo do grau de evolução de cada um, você vai ter essa perturbação um pouco mais intensa, um pouco menos intensa, e o período que isso dura é segundo a evolução de cada um. Mas isso que é desenlace, é o desprendimento. Quanto mais evoluído o espírito, mais rápido se dá essa libertação, e mais tranquilo ele já desperta do lado de lá. Nas comunicações que nós recebemos nessa casa, teve um espírito que aqui esteve, que ele falou assim, olha, eu não fui pessoa má, mas também não fiz todo o bem que podia fazer. O que me entristece é que eu tinha recurso para fazer muito bem e não fiz.
Eu tinha uma condição financeira boa. Então, assim, eu não fui muito apegado à matéria. Ele falou, não fui muito apegado à matéria, à riqueza, tanto que eu não tive muito problema com isso. Mas eu lamento não ter deixado de fazer. Eu tinha muito recurso para fazer o bem. E falou uma frase que eu guardei, né? A nossa ilusão, ela acaba muito rápido. Você fecha o olho aqui, na hora que você abre do lado de lá, acabou a sua ilusão. Você já se vê aonde você está, o que você é e era. É instantâneo. Na hora que você, vamos colocar isso em termos, né? Já que quando você abre os olhos do lado de lá, do lado dos espíritos, você já enxerga toda a realidade do que você é. Se você fez o bem, você já está numa situação de paz, tranquilidade, com os espíritos que são afim te recebendo. Ao contrário, na situação onde se pratica o mal. Então, o Espiritismo, né, nos veio como bênção de Jesus para nos auxiliar nisso. Se eu quero ser feliz, que eu trabalhe para a minha felicidade. E trabalhar para a minha felicidade é o quê? Trabalhar em benefício do próximo. É humildade e caridade. Não é, a gente fala assistencialismo. Não é eu sair comprando feijão e arroz, distribuindo na rua que eu virei santo. Não. É eu dizer, para que eu exerça a responsabilidade, indulgência, renúncia, respeito, honestidade. Se eu vou dar o feijão, eu saiba, eu estou de frente a um irmão meu que é igualzinho a mim perante Deus. Né? Comentando até com os trabalhadores da casa, no serviço do Marmitex, né? Conversando, pessoal, olha, vamos olhar bem para quem a gente está dando a Marmitex, que muitas vezes na situação da vida de lá, nós vamos encontrar uma situação muito iluminada. Não é todo espírito que está nessa situação que está resgatando, não. Muitos ali são espíritos iluminados que pediram para reencarnar naquela situação para ajudar alguém. Algum ente querido dele, que só podia nascer como morador de rua, e ele quer ajudar. Então, qual a única chance dele? Vir também como morador de rua. Ou seja, ele é um espírito iluminado que não tinha que estar passando por ali, ele pede para passar para ajudar o outro. Quando ele desencarnar, ele não é mendigo de rua, não. Ele é espírito iluminado. É espírito iluminado. Isso nós temos lá relatado nos livros do Chico, na história o livro chama Ave Cristo. Um espírito iluminado tinha um filho vinculado a ele que estava numa situação muito inferior. E ele queria ajudar de todos os jeitos. E é dado a ele, né? O instrutor dele fala assim, olha, você não pode parar a sua situação, você tem tarefas a executar. Ele não está querendo muito, não. Você que está querendo ajudar, ele não está querendo ajuda. Mas você tem mérito. Se você está pedindo, o seu mérito vai ser concedido. Nós vamos te conceder 100 anos para você trabalhar com ele. Então, quem quiser ver a história do Ave Cristo, não está, então não tinha emoção. Mas ele usou esses 6 anos, ele penou para auxiliar o filho dele a despertar para o bem. No final de 100 anos, de 2 reencarnações com muito sofrimento, que ele não precisava passar, ele conseguiu fazer o filho despertar. Ou seja, quem via naquela situação, ele teve que reencarnar como órfão, passando fome, ele teve que passar por situações extremamente difíceis e ele não precisava. Fez por amor. Então, mesma coisa. Vamos entender isso. Não é a situação do corpo que nos diz como nós somos na vida espiritual. É um despertar para todos nós. A importância que a resposta dos espíritos, a orientação dos espíritos, que vieram através da codificação de Kardec, nos alertou. Pode existir vida orgânica sem alma? Ou seja, o corpo, ele pode ter vida sem um espírito ligado a ele? Os espíritos respondem que sim. Pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo
pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Ou seja, pode separar o espírito, ainda que exista vida orgânica? Por que eu estou alertando nisso? A resposta que os espíritos dão à época, quer dizer, o livro dos médios é de 1857. Eles não tinham como saber disso. E a medicina não estava avançada a esse ponto. Vou ler a resposta e vou falar por quê. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Nessa época, que a resposta foi dada por Kardec, a medicina não tinha, nós não tínhamos UTI, nós não tínhamos toda a aparelhagem que nós temos para manter a vida, respirador artificial, isso não existia. Por que os espíritos deram essa resposta? Para que ficasse registrado o conhecimento que eles tinham, estavam sabendo o que falavam. Hoje nós sabemos disso. Né? Pessoas que têm morte cerebral, você já sabia que tendo morte cerebral não tem ligação. Mesmo com morte cerebral, você consegue manter o corpo. Você nutre o corpo. Você coloca ele no respirador, ele pode ficar meses e anos. O espírito não está mais lá. Mas você pode manter a vida orgânica. Quer dizer, os espíritos já responderam isso em 1857. O corpo não vai deteriorar. Eles deixaram isso registrado, para a gente entender que eles tinham a inteligência, que eles respondiam daquilo que eles sabiam, antecipando o conhecimento que não existia na época. O que se encontra após a morte? Pergunta 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Kardec faz essa pergunta. Os espíritos respondem: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então aqui já nos falam, nós já temos muitos relatos disso. Quando vai chegando no instante do desenlace, passa-se a enxergar os dois mundos. Enxerga os encarnados e passa a enxergar espíritos. Eu, pelo menos na minha família, tenho vários relatos disso. É justamente o que está acontecendo. O desenlace se faz do corpo. O espírito ele vai retomando a sua realidade. Então nós não temos que temer a desencarnação. Isso vai acontecer e para muitos vai ser um momento de felicidade. Quando ele for desprendendo do corpo, ele já vai reencontrando muitos daqueles que foram. Essa é a situação, por exemplo, que nós vamos encontrar se praticarmos o bem. Nós podemos encontrar pessoas a quem nós auxiliamos que, por uma questão de gratidão, estão nos aguardando na vida espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição que foi ditada pela irmã Rosália. Ela fala que na vida, e ela foi um espírito que auxiliou, uma condição boa. Ela praticava a caridade. Ela auxiliava pessoas, moradores, né? Na época, nós estamos falando de 300, 400 anos atrás. Mas ela contando da alegria que ela teve de encontrar pessoas a quem ela auxiliou que vinham até ela agradecer. E dessas, ela coloca lição. Muitas delas, hoje, eu tenho que pedir ajuda. Ou seja, mesmo ela na condição boa, espíritos a quem ela ajudou na situação de morador de rua, alcançaram
uma elevação espiritual superior à dela, muito superior. E ela se sentindo feliz desse mundo. Então, desencarnar é ruim? Não. Ruim é fazer o mal para os outros. Isso nos traz dor e sofrimento. A desencarnação não. A desencarnação é mero desprendimento, é dormir. Nós vamos dormir e acordar. Esse despertar é que vai ser feliz se tivermos conquistado, cultivado, procurar a reforma íntima na humildade e na caridade. Triste e doloroso se estivermos presos ao orgulho e ao egoísmo. O Senhor nos ilumine agora e sempre.